Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando, começando muito bem a semana com bate-papo informativo, interessante, terapêutico. Estou recebendo aqui hoje é uma dupla. Estou recebendo o Alexandre Simone, bem-vindo. Olá, muito obrigado, feliz de estar aqui. Te agradeço, eu também estou feliz que você está aqui. E o Lucas Galdino, boa tarde, Lucas. Olá, eu fico muito feliz pelo convite. Muito bom, viu? Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje para a gente bater um super papo. O Alexandre e o Lucas, eles são comunicadores, tá? Não da Vibe Mundial, mas eles são comunicadores, que aqui todo mundo é comunicador. O Alexandre é radialista, o Lucas é jornalista, eles têm um projeto juntos que acabou culminando no livro A História do Outro Muda a Gente. Quem está vendo aqui pelo nosso YouTube está vendo que eu estou segurando o livro. A gente vai utilizar essa publicação durante a entrevista para a gente entender um pouco dessa história do outro que muda a gente, né? E muda mesmo, né, gente? Nossa, completamente. É impressionante. Completamente. Vamos bater um super papo com você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, 660 AM, pelo site vibemundialfm.com.br. Você nos acompanha, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, não tem erro, ou se você preferir, pelo nosso aplicativo. Agora eu já vou começar o nosso bate-papo, porque eu já dei todas as informações. Eu quero entender esse trabalho de vocês, porque na verdade, né, já veio do Histórias de Terapia. Isso. É isso? É ter.a.pia. Histórias de terapia, né? Como que vocês se uniram numa dupla? Como começou essa parceria? Conta pra mim o que são essas histórias de terapia. Vamos lá, né? Vamos do começo. Tudo começa em 2018, há 5 anos, né, Lê? 5 anos. Fez agora em abril, inclusive. Antes da pandemia. Antes da pandemia. A gente tava... Os dois são da área da comunicação, como bem você apresentou. E a gente estava num momento político bastante conturbado no Brasil. E aí a gente ouvia muito que era... Precisamos ouvir as pessoas. A gente precisa voltar a ter diálogo e tudo mais. Só que eu e o Ale, a gente acredita que o diálogo não precisa ser feito apenas de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Ele tem que ser cotidiano, a gente precisa conversar, precisa ouvir as pessoas todos os dias. Perfeito. Né? E aí os dois tinham essa vontade de criar alguma coisa, a gente queria fazer alguma coisa, né? Essa coisa da comunicação, a gente quer conversar. E aí a gente decidiu, então, entrevistar e ouvir a história das pessoas. Por todo esse... A gente juntou a fome com a vontade de comer ali, né? Que legal! E aí nasce o canal, numa brincadeira, né, Lê? A gente tava indo para um aniversário e a gente falou, como que a gente vai fazer esse projeto? Como que a gente vai criar esse formato? E a gente falou, vamos pôr o pessoal para lavar louça? Porque no nosso canal as pessoas contam suas histórias lavando louça. Elas estão ali lavando louça e contando suas histórias. Por isso que é ter a pia. E quem não lava a louça, né? Exatamente. Todo mundo, não tem Em jeito. algum momento A lava a louça louça. não tem fim, inclusive. A louça não se lava sozinha, já dizem as mães, né? Exatamente. E aí a gente foi encontrando ao longo do caminho significados desse lavar a louça, porque o vídeo geralmente começa com uma pia bagunçada, muitas louças, e aí conforme vai contando a história, vai acalmando um pouco o coração, vai clareando as coisas na mente, e a pia também vai ficando organizada junto. E tem todo um lance com a água, né? Tipo, talvez contar histórias também é um processo de limpeza. E a gente falou, nossa, então tem tudo a ver botar as pessoas pra contar suas trajetórias enquanto lavavam louça, né? Que sacada legal essa, né? De lavar a louça. Eu vou te contar que quando a gente falou, vamos fazer lavando louça, aí um olhou pro outro e falou, não, que besteira, nossa, nada a ver, né? Aí depois um olhou pro outro de novo e falou, mas a gente nunca viu nada parecido. Então vamos fazer. E aí fomos e criamos, e veio o nome em seguida, né? Terapia. Mais Tudo uma a vez ver. os dois rindo ali, falando, não, que isso, que nome besta. Mas a gente falou, não é um nome besta. Esse nome aí tem potencial. Tanto é que hoje a gente tá aqui 5 anos contando histórias. São mais de 300 histórias já contadas. Vocês entrevistam mesmo pessoas comuns com suas histórias e vocês lançam perguntas? A gente Ou vai... cada um conta o que quer contar? As pessoas, elas mandam pra gente já a história que elas querem contar, né? A gente recebe, a gente tem no nosso site um formulário onde as pessoas mandam as suas histórias e a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai ouvir. A gente vai com perguntas, a gente não vai com roteiro fechadinho, porque é isso, uma conversa é muito livre, né? Ela pode tomar caminhos que a gente nem imagina. Se a gente vai roteirizado demais, a gente pode
perder a chance de conhecer coisas que a pessoa não falaria. Não, perfeito. Ou falaria, né, num sentido mais livre ali, de um bate-papo. A gente brinca muito com quem a gente grava, porque a gente vai até a casa das pessoas, Ia perguntar isso, porque aí é o próprio ambiente dela, É né? o próprio ambiente dela, exatamente. Eu acho que isso facilita para que ela conte a sua história de uma forma muito mais tranquila, né? Porque ela tá segura. Ela não tá no estúdio. O estúdio dá um glamour também pra coisa, mas às vezes pessoas comuns, como a gente entrevista pessoas que nunca deram uma entrevista na vida, elas podem se sentir um pouco intimidadas. Sim. E aí a gente brinca. Não fique intimidado. A gente tá aí pra conversar e por acaso tem 2 câmeras ligadas. Mas é uma conversa mesmo que a gente costuma combinar com as pessoas pra que fique algo fluido e algo natural, né? E é terapêutico. Totalmente. Dá pra ver, às vezes as pessoas depois que assistem, elas gravam com a gente, aí o vídeo sai, aí todo mundo começa a comentar e tal, e algumas pessoas já falaram, depois que eu assisti o vídeo, eu me liguei quanto a minha história era poderosa, era forte, porque às vezes eu acho que na rotina a gente vai vivendo, resolve um problema, resolve, depois tem outra coisa pra fazer. E aí naquela hora também ela para e faz tipo uma retrospectiva de tudo que ela passou. E aí nessa hora você fala, cara, eu passei por tudo isso, eu venci tantos obstáculos. Histórias de vida, né? Histórias de vida. E quando que vocês decidiram pegar estes vídeos, esses documentários e levar esta ideia para o papel? Quando que falou assim, não, agora nós vamos fazer um livro com isso. O que vocês colocam no livro? Como que funcionou? Acho que sempre foi um sonho nosso, né, Lê, de criar um livro, a nossa ideia desde 2018 era levar as histórias para o maior número de pessoas possíveis. A gente consegue um alcance muito grande nas redes sociais, onde a gente está, mas a gente quer alcançar sempre mais. Então, a gente tem o livro, a gente teve um programa ano passado também na Taste Made TV, que é um canal de streaming, onde a gente levou algumas histórias também, mas o livro ele nasce dessa vontade de levar para mais longe, e a gente se juntou os dois e falou, tá, mas como que a gente vai fazer que seja diferente do canal, mas que tenha a mesma essência, Que né? tem uma adaptação aí, Tem uma né? adaptação Você sai da total. linguagem falada para a linguagem escrita. Exatamente. E aí no livro a gente decidiu dividir ele em capítulos que são fases que todo mundo vai passar na vida. Então, descoberta, coragem, mudança, relações, propósito. São fases, a gente dividiu em 6 fases que a gente acredita que todo mundo passa. E foi, e é uma coisa que é engraçada, que nos vídeos a gente não aparece. É só o entrevistado. E aí o que a gente aprende com aquela história, o que a gente entende daquela história, fica um pouco subjetivo na edição. Mas o Lucas e o Alexandre, a gente não coloca a nossa opinião de fato ali, porque é a história da pessoa, a gente não interfere. E aí no livro a gente consegue colocar as nossas impressões, realmente o que a gente aprendeu com aquelas histórias, né? O que a história do outro mudou na gente de fato. E essas histórias, elas realmente mudam as pessoas, né? Muito. A gente conseguiu colocar, além do que nos transformou, como que reverberou a história depois que a gente colocava lá. Então, sei lá, uma das histórias é uma prima minha que é lá do comecinho, a gente começando, precisa gravar, prima, vem cá. Acessa lá, prima! E aí ela contou sobre que ela não queria, ela não quer ser mãe. E aí um cara comentou, marcou a esposa nos comentários e falou, agora entendi o que você estava me dizendo. E aí a gente falou, olha que loucura, às vezes, né, vem de fora nessa troca. E aí no livro a gente conseguiu também colocar isso, assim, sabe? Quais são as outras mudanças que aconteceu com as pessoas que acompanham o projeto e contar um bastidor nosso, né? Da gente indo na casa da pessoa. O que acontece? A pessoa recebe 2 pessoas que ela não conhece. E ela já sabe que ela tem que ter louça suja na pia, sabe, né? É uma regra. É uma regra. Nós somos a única regra. visita que gosta de uma louça suja. Não deixa a pia limpa. Não faz faxina, por favor. Se tem pia limpa, a gente fala, então a gente vai ter que tomar um café aqui pra poder sujar alguma coisa. É tão bom deixar a pia limpa, né? Mas quando a gente tá com a pia suja, é sinal de que aquele ambiente foi utilizado, Total. que tem vida no local, não é? Com certeza. Que legal isso, né? E vocês escolheram histórias ou aqui vocês simplesmente fizeram uma dissertação? A gente chegou ao consenso de algumas histórias que elas exemplificam o que a gente acredita sobre descoberta, sobre as passagens dos capítulos, né? Tá. Foram ao todo 23 histórias, mas a gente costuma falar, né, Ale, que não são as 23 melhores histórias do canal.
não era para ser a melhor história, Isso, né? Eram para ser histórias que coubessem num livro. Total. É Até porque a isso. gente gosta. O título, né? A história do outro muda a gente. Também uma provocação pra quem tá ouvindo, quem nos acompanha, ouvir a história das outras pessoas. Às vezes, essas também não são histórias. As pessoas perguntam muito assim: da onde vieram essas histórias tão incríveis que vocês contam? A gente fala do dia a dia, da pessoa que tá do seu lado. Da vida comum. Então o título também já é pra dar essa provocação assim: escuta quem tá do seu lado. Às vezes a história do outro pode te trazer uma resposta que você tá buscando. Então, como o caso da história do não querer ser mãe. sim, Exatamente. Não é que é um fator importante na vida de uma mulher e que às vezes ela não consegue verbalizar direito pro marido, por Sim, exemplo, né? é. Vocês terminam, aqui na contracapa tem aqui, todo mundo tem uma história para contar, mas você acredita que conversas são transformadoras? Então eu até lanço essa pergunta para vocês. As conversas, essa nossa conversa aqui, tá bom, nós estamos numa entrevista, mas a gente pode sair daqui e continuar essa conversa, né? Elas são transformadoras? Elas mexem com as pessoas? Muito, muito. Elas transformaram os dois, tanto é que, assim, canal aí 5 anos, a gente fala muito que o canal é o nosso filho, né? Assim, Ele transformou muito a gente, somos outras pessoas. A gente, por, sei lá, energia divina, alguma coisa, a gente transforma todo mundo que acompanha a nossa comunidade, transforma quem conta. E a gente acredita, tem um capítulo no livro que é o de relações, que a gente usa um poema do poeta inglês John Donne. Ele escreveu um poema chamado Nenhum Homem é uma Ilha. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha, exatamente. E aí, nesse poema, ele justamente fala que ninguém é uma ilha, porque ninguém é uma ilha isolada, onde todo mundo tá longe um do outro. Somos todos parte de um continente. E se uma pessoa sai, esse continente diminui. Então, eu acho que o propósito do terapia, quando a gente fala sobre conversas, é que a conversa é o primeiro ato, acho que pra gente começar a voltar a se tornar continente e deixar de ser ilha. Né? Na verdade, vocês estão, até aqui você tem, nesse capítulo, tem a pergunta, quando foi a última vez que você ouviu a história de alguém? Na verdade, vocês também acreditam que o mundo tecnológico individualizou tanto as pessoas que a gente não tem tempo mais de ouvir a história dos outros? Acho que agrava, mas vem antes Bem do antes. celular, do smartphone. Porque eu acho que a gente gosta de colocar a culpa no smartphone, nas redes sociais, mas eu acho que é um processo do sistema mesmo. É um sistema onde a gente vai ficando cada vez mais individualista, né? A gente começa a morar em condomínios fechados, a gente começa a murar as nossas casas, a gente começa a se afastar do outro, né? E a nossa ideia é a gente voltar a se aproximar do outro. Porque sem o outro a gente não é nada, né? Incrível isso. E acho que o único jeito de se aproximar é conhecendo a história Um do pouco outro. do outro. Porque às vezes, quando a gente conversa, a gente troca, talvez você vai me contar coisa da sua vida, e que talvez eu não faria da mesma forma, e é aí que é a grande beleza. Tipo, às vezes na mesma situação, duas pessoas vão tomar atitudes diferentes, mas fazem sentido para elas, e acho que o nosso desafio é entender essa diferença, não esperar que a outra pessoa faça tudo igual a gente, e acho que é por isso que a gente tá desconectado. Que quando alguém mostra alguma coisa que difere da gente, aí a gente tenta afastar. Porque é interessante, porque vocês estão falando isso, eu estou aqui pensando. Por exemplo, mulheres talvez falem mais das suas histórias por causa das emoções que se afloram mais do que os homens, por Muito mais, exemplo. Fala mais, né? A gente Quando tem vocês dificuldade, entrevistam- às vezes, de achar homem Pra pra contar a história. Uhum. Chega pouco. Nosso público é 80% feminino. Olha, 80%. Então, mulheres já falam mais. E mesmo as que não conseguem falar, tem momento que se você der uma cordinha, ela fala. Sim. Não é assim? Porque aí a gente também está falando das emoções. Porque toda história tem uma emoção por trás, né, gente? Totalmente. E quando você conta, você tem que estar aberto a colocar a sua emoção pra fora e, às vezes, deixar que o outro acesse a sua emoção. Porque às vezes a gente também quer guardar tudo, que não, a pessoa não precisa saber disso. Não precisa saber que eu fiquei frágil, que eu fiquei triste. Falei isso hoje na minha terapia. Já faz terapia, bom sinal. Falei isso hoje do quanto a gente tem um processo de tentar fugir da tristeza. Claro, é natural, mas tipo assim, desde criancinha, a criança cai, o pai fala, passou, ó o passarinho, ó, não sei o quê. E às vezes a gente, na vida adulta, tenta fazer isso com a gente mesmo. Tô me sentindo triste, preciso distrair, pra ninguém perceber, pra não sentir.
E aí, falar da nossa história, lidar com essa emoção, e às vezes aceitar, tipo, não, hoje eu tô triste. Exatamente, porque quando você distrai, você não entra em contato com aquela sensação de tristeza. E muitas vezes a gente precisa vivenciar essa tristeza. Ela não vai sumir sozinha, né? Só se a gente trabalhar Por com que ela. você está triste, né? Eu acho que aí vem muitas perguntas. E essas pessoas que participaram, elas continuam se conectando com vocês no sentido de eu só entendi tal coisa depois que eu contei a minha história? Muito, Muitas vezes. a gente fica amigo, inclusive, de muitos entrevistados, a gente acompanha praticamente todos, né, Ali? A gente tem um contato ali, a gente acompanha porque a gente vê só um recorte da vida deles, né? Depois a gente vai acompanhando e vai vendo os desdobramentos, assim, é muito bacana. E recentemente, essa história não tá no livro, mas a gente foi até Salvador gravar, e aí a menina contou a história dela, porque, enfim, uma ironia do destino, ela era muito novinha, ela chorou, ela tava indo passear com o irmão e com a família num carro. E ela falou que não queria ficar naquele carro e colocaram ela em outro. E no meio do caminho, o carro que ela estaria junto com o irmão bateu e o irmão dela acabou falecendo. E ela levava essa culpa e tudo mais. E depois que ela contou essa história pra gente, isso aconteceu já há muitos anos, ela falou, eu levei pra minha terapia, pra eu poder entender um pouco mais da minha história. E ela falou que assistiu o vídeo dela mesmo contando junto com a terapeuta. Acho que isso é muito bacana. Acho que reforça muito que o projeto é um projeto terapêutico mesmo, né, Ale? E é um projeto bonito, gente. Não é porque é nosso nome, mas é bonito mesmo. Não, é legal, né? Porque é uma forma de você fazer com que as pessoas falem. E simplesmente estão contando uma história. E é uma história que, de repente, ela nem tem contato no seu dia a dia. Ela tenta adormecer, esquece. Esquece a morte do irmão. Não é? Porque eu carrego uma culpa, eu tenho a responsabilidade pelo fato. Só que a vida da gente, ela é assim. E às vezes as pessoas, tem gente que manda a história pra gente, eu acho que as pessoas querem o tempo todo serem ouvidas. Exato. E aí tem gente que manda a história, a gente entra em contato, fulano tal, a gente adorou sua história, bora gravar? A pessoa fala, não, só queria contar. Compartilhar. Eu vi que vocês estão nesse espaço, então eu entrei lá, escrevi pra vocês, contei, porque até pra contar, às vezes a pessoa tem que estar preparada, né, pra se expor na rede social. Então, às vezes a pessoa manda e quando a gente fala que vai, ela fala, melhor não, ainda vou tratar isso. Vamos daqui uns 2 anos? A gente, não, quando Mas teve uma ferida que foi tocada. Eu acho que esse que é o caminho da conversa também, que você abre uma portinha pra você poder entrar num mundo que às vezes você tava jogando pra debaixo do tapete. Proibido. Né? Pode até ter sido proibido por muito tempo, porque não pode falar perto da mãe ou não pode falar perto do marido. Tem várias histórias. Teve uma moça que a gente gravou que o irmão dela, a irmã dela caiu de uma escada pequenininha e faleceu, e essa moça ainda não estava viva. E a menina ficou muito mal, e aí ela acabou tendo outra filha, que é essa moça que a gente gravou. E ela ficou a vida toda com o sentimento, putz, será que eu só existo pra substituir a irmã que eu nem conheço? E ela topou gravar. E aí, quando a gente já terminou de gravar, eu falei assim, você contou pra sua mãe que você ia contar ela? Não, e tem várias coisas que eu falei aqui que ela nem sabe. Talvez quando ela assistir o vídeo, a gente vai abrir essa conversa, porque daí eu vou, através do vídeo, eu vou conseguir contar pra ela coisas. É uma forma de... Sim. E não só para quem grava, mas para quem ouve, quem assiste, né? Porque a gente também tem um podcast, que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, que aí a gente inverte, Histórias para ouvir lavando louça. A gente inverte, não é o entrevistado que lava louça, mas é o público, né? Mas tem muita gente que ouve, que assiste, que fala, que abre essa porta, né? Que eu falei, abre essa porta para poder tratar alguma coisa que tá sentindo. Aquela história ali mexeu com ele. Não necessariamente porque ele se identifica, mas porque, de repente, aquilo ali irritou ele, de repente, aquela história irritou ele. Tudo bem, é um sentimento válido, a irritação. Então ele pode trabalhar isso. Ele pode falar, por que isso me irritou? Por que eu não concordei com essa pessoa? São emoções, são valores também que vêm à tona, né? Quando você fala de coragem, são valores mesmo da vida da gente que acabam vindo à tona. E você está falando, vem uma coisa bem legal. Porque a gente sempre usa o termo, né? Lavar roupa suja. Ou em nenhum momento vocês falaram em sujeira, né? A louça suja, a louça estava suja na pia. Porque não é uma sujeira. É a vida da gente passada a limpo. Sim. E a gente tem que abraçar essas coisas que a gente tenta
Porque é história. Nós somos a nossa história. É isso que a gente é. Todo né? mundo tem história. Porque às vezes você pergunta para uma pessoa, fala da tua vida. Aqui eu vejo muito, né? Às vezes a pessoa trava, porque parece que não vem nada à mente. Mas ela tem uma vida. Ela tem uma história. E é legal, gente, porque, ó, no livro tem um pôster. É um pôster que eu falo? É um pôster. Que é a capa do livro, na verdade. Sim. É a capa do livro com o endereço deles nas redes sociais, mas é um ponto cruz. Porque a capa é toda feita em ponto cruz. Por que o ponto cruz? Quem fez a capa? Eu não vou lembrar o nome da designer, mas é uma designer da editora, né? O livro foi lançado pela Editora Nacional. Editora Nacional. E a capa é um paninho de prato, porque a gente sempre entrega pra todos... É um pano de prato. É um pano de prato. Pra quem a gente entrega pra quem a gente grava, na verdade, a gente leva um pano de prato bordado pra pessoa lembrar da gente. Bordado pela minha avó. Vó, Cidinha, um beijo. Verdade? Minha avó borda. Eu não essas achei aqui o paninhas. nome da capista, tá? Mas pode ser... também me fugiu, não porque, importa. enfim, mas ela trabalha na Editora Nacional, e aí a ideia é reproduzir uma cozinha, né? Então é um pano de Quantos prato. pontos de cruz não há numa cozinha? Não há num certeza. pano de prato? Sim, E quem não tem um pano de prato? É. E quem não tem uma pia de louça para lavar? exatamente. Né? Eu acho que a verdade, eu acho que tudo isso é muito interessante. Quem quiser conhecer histórias de terapia, qual que é? O nome é Histórias de Terapia no YouTube? Em todas as redes Me sociais. conta. Em todas as redes sociais, todas mesmo. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tudo. Colocar @Histórias de Terapia, vocês encontram. E caso queiram uma forma mais fácil ainda, é só entrar no nosso site, historiasdeterapia.com. Tem todos os vídeos, todos os episódios de podcast, tem onde comprar o livro, tem o nosso contato, tem o formulário para mandar a história, porque de repente quem está ouvindo aí, assistindo a gente no YouTube, pode querer contar a sua história, a gente recebe todas e lê todas com muito carinho. É só mandar lá no formulário do site. É que Inclusive, tem gente que acha que só pode mandar história pro Luciano Huck, né? Nada. não, manda pra gente. Manda história. Certeza que você tem uma história e louça. Chama a gente ainda te ajuda a lavar a louça de uma maneira mais leve. Ainda toma um cafezinho Toma depois. um café e fica conversando, que ótimo. Inclusive Não é? no site. Laços de amizade, né? Nossa, de amizade. No site a gente fez uma série onde a gente voltou pra casa de algumas pessoas que estão no livro e a gente leu pra elas como ficou a história dela no livro e mostrou a reação. Então isso tá muito bonito. muito Aí mostra bem o quanto tem essa transformação toda que a gente tá E tem falando. histórias maravilhosas. Eu abri uma aqui, que é Não Há Momento Certo para Reconhecer-se Trans. Olha só que significativo isso. Esse é que capítulo que é esse das relações? Não, esse é o de Coragem. Descoberta. Descoberta, que é o primeiro Descoberta. capítulo. E a história da Jupati, né? A Júlia. A Júlia, ela é uma rapper, uma mulher trans, e ela entendeu a sua transição, a sua questão a sua identidade de gênero aos 30 anos. E aí ela falou, será que eu não tô velha pra, né, me identificar como uma mulher trans? Mas não, você vai ter descoberto a vida toda, né? Nunca é tarde para ser feliz, Nunca né? é tarde. E vocês sempre fazem uma introdução antes das histórias. Isso, no capítulo a gente abre fazendo uma introdução e depois a gente vem com as histórias que elas, enfim, exemplificam o que a gente quis refletir ali com aquele tema. Tá, um outro que eu abri, que é no propósito, é uma palhaça a serviço das pessoas, que é a Mônica Malheiros, como Solenta Sonada. Solenta Sonada é o nome da Solenta palhaça. Solenta. E É a palhaça. Foi muito maravilhoso que nesse dia a gente foi gravar com a Solenta e ela mandou uma mensagem assim, ó, aqui quem tá falando é a Mônica. Vocês têm alguma instrução pra me passar? Porque quando vocês chegarem, já vai estar a Solenta e ela é uma palhaça, então se tiver alguma coisa importante, e ela nos recebeu como palhaça mesmo, e a gente teve toda a experiência e ela faz um trabalho lindo de visitar pessoas que estão em casa, já com alguma doença, com alguma questão de saúde. E tem muito, né, o palhaço que vai no hospital e ela vai na casa das pessoas. Ah, que linda. Como palhaça aí, ouve uma música, conversa. É linda a história, ela contou até de pessoas que melhoraram depois dessa visita, Esse sabe? acompanhamento palhacêutico que ela chama. Palhacêutico. muito bom. E quando chega ao final, pelo menos chegou ao final com diversão. Exato. Isso Não é é? importante. Tá né? acabando o nosso programa. Eu quero que vocês... Eu encontro o livro Todas nas as livrarias. Todas as livrarias, também na Amazon, enfim, lojas virtuais, mas assim, para facilitar mesmo, no nosso site, historiadeterapia.com, lá tem a abinha de livro, você encontra o link para comprar online
E, enfim, chega na sua casa sem Facinho. perrengue. Historiasdeterapia.com no Instagram. É tudo igual, Histórias de Terapia. Histórias de terapia. Em todas Facinho, as tem redes erro. sociais. E o podcast? É o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Tá fechado. Vai lá, Spotify, Deezer e etc e tal. Tá aqui a capa do livro. Obrigada, rapaz. Que delícia de Obrigada, Lê. conversa. Obrigada, Lucas. Foi Amei ótimo. esse nosso bate-papo. Foi Muito ótimo, bom. foi muito bom. Transformador, Nossa, achei. transformador também, né? Uma conversa muito legal para que você ouça mais de uma vez aí na tua casa, pelo nosso YouTube. Gente, obrigada, viu? A gente vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo, até lá.